Graça e paz, irmãos. É muito honroso para mim ter a tia Nair conosco hoje à noite. E nós éramos a família toda, nossa família é grande, a parte materna da Assembleia de Deus. E uma boa parte, a maior parte, congregava na Campos Sales, em São Vicente. E eu fui o primeiro a romper com esse elo, né? E aí, vocês imaginem, deu um zum na família, né? E a tia Nair, ela já morava em Campinas, então não sei como repercutiu por lá isso, né? E hoje eu tenho o prazer de tê-la aqui conosco na igreja, que Deus nos deu a bênção de ser um dos iniciantes e assim nós adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus, no sentido de que realmente estávamos na direção de Deus quando assim fizemos. Eu digo isso com referência ao crescimento da igreja. E muito obrigado, tia, Deus abençoe, né? É um prazer grande tê-la aqui conosco. E se vocês estiverem transitando lá por Campinas e encontrarem lá rua Pedro Cláudio Pio, aí vocês lembram de mim, é meu tio, marido dela, pastor Pedro Cláudio Pio, né? Falecido, e foi honrado dando o nome a uma rua ali. Amém? Parece que não, mas isso significa, né? Num país em que essas coisas não são observadas, ter assim o nome de um pastor numa rua significa muito para nós. Eu queria pensar hoje à noite uma palavra, e nós costumamos chamar esse culto de domingo à noite, culto da família. E eu queria falar um pouquinho coisas assim que envolvem a família, mas não especificamente o trato na família. Algo assim que eu dei o nome dessa palavra de estações da vida. Estações da vida. Lá no Salmo 90, versículo 12, você pode abrir comigo? Vamos ficar em pé? Depois que eu passei dos 60 anos, eu já estava bastante esquecido. Depois que eu tive o Covid, eu tenho observado que isso acentuou. Então, eu já fazia antes, e agora principalmente eu procuro escrever toda a minha mensagem. Trabalho duro lá para escrever. Tenho iPad, mas não gosto de usar. Eu gosto de trabalhar com papel. Não reparem, né? Mas queremos glorificar e continuar glorificando o nome do Senhor, e assim temos feito. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar
os nossos dias. Eu parei porque a minha versão era outra. Pai, obrigado, Senhor, ó Deus, pela grande bênção, Senhor Deus, de estarmos congregados aqui, Senhor, com o propósito sincero de adorar, de cultuar, de enaltecer o Teu santo e eterno nome. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Nós trememos, Senhor, diante, Senhor Deus, da responsabilidade de sermos Seus porta-voz, ó Deus, a igreja, Senhor, as pessoas, Senhor. Abençoe-nos nesta hora, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos na nossa incapacidade, nas nossas limitações. E encha-nos da Tua bênção, a bênção da graça, a bênção da disposição de aprender, da bênção do prazer em praticar a Tua palavra. Perdoe-nos onde temos errado ainda, Senhor, e ajude-nos, Senhor, a sermos vitoriosos, Senhor, a cada dia que vivemos, Senhor. Nós oramos a Deus agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Pode sentar, irmãos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Contar os nossos dias é prestar atenção no que acontece conosco e à nossa volta. É construir a história da nossa vida e não deixar-se levar futilmente com o tempo. Para que alcancemos corações sábios, fala de sonhos e do projeto que fazemos para a nossa vida. Fala do planejamento, da direção para um futuro feliz. Fala de posicionarmos-nos ante a nossa vocação. Eu tenho aqui alguns versos. O título dele é O Tempo. E não se sabe quem escreveu. Se Laurindo Ribeiro ou se Olavo Bilac. Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso desse tempo já dar conta. Mas ó, como dar em pouco tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas ó, se os que contam com esse tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não haver mais tempo. Como contar os nossos dias? Primeira estação, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser adulto,
a ser homem ou mulher, desistir das coisas próprias de menino ou menina. É aqui a primeira estação que se dá o auto-reconhecimento do ser como indivíduo. Aqui ele sai da inocência para a consciência, até aqui a diferença entre o menino e a menina era apenas anatômica. O sexo, né? Agora não. O sexo, com seu instinto animal, juntamente com tantos outros mecanismos próprios dos humanos, despertam para a vida num ambiente infestado de malignidade. E aí, o corpo físico, pela sua composição terrena, é atraído para algo que a Bíblia denomina corrupção. A corrupção, imoralidades, vícios, mau caratismo, tem vertentes escravizantes inimagináveis, individual, social, espiritual, devastadoras, culminando com o inferno. Sua motivação básica é o exemplo, o modelo copiado. Preste atenção, como um adolescente está sempre insatisfeito em como ele gostaria de ser outro, o da moda, o da época. Ele não está satisfeito com ele e gostaria de ser igual a igual a outro, aquele que está na moda na época. Cazuza, por exemplo, disse: nossos heróis morreram de overdose. Para ele, drogados eram seus heróis. Aqui nessa transitoriedade do ser humano, é fundamental a sua formação, calcada nos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Ao contrário daqueles que defendem suas atitudes erradas, justificando-se na base de que todo mundo está fazendo assim. O jovem temente a Deus atenta para o ensino bíblico que diz: ninguém despreze a sua mocidade, mas se exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Veja que interessante. Não se sinta sem ambiente, porque você é jovem. Mas seja exemplo. Exemplo na palavra. Seja no seu falar, coisas coerentes. Seja no conhecer a palavra de Deus, no seu proceder, no amar, ser coisa real na sua vida, na fé e na pureza. É na primeira estação que o jovem crente começa a contar os seus dias rumo à sabedoria, ao invés da insensatez do prazer pelo prazer. Ele atina para a felicidade consistente. Como? Primeiro, entendendo a importância de temer a Deus. Em Provérbios 1:7 nós lemos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos é que não tem senso, ou seja, é louco, desprezam a sabedoria e a instrução. O que é temer a Deus? Em Provérbios 8:13 nós lemos: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Segunda coisa, batalhando pelos seus ideais.
lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 27, na Bíblia Viva. Na Bíblia Viva. Ela diz assim: cuide primeiro de seus negócios. Defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e a formar a sua família. Cuide primeiro dos seus negócios. Defina a sua situação financeira. Está falando para o rapaz, para o adolescente já caminhando lá para os 17, 18, 19, aí vai. Diz que o adolescente hoje vai até 30, né? Defina a sua situação financeira, comece a construir sua casa, depois arranje uma namorada e case com ela. Quem casa quer casa. Ah, mas sou apaixonado por ele, não sei o quê. Aí a mamãe pergunta assim: mas onde vocês vão morar? Ah, não sei. É o amor. Tá bom. Lá em Mateus 13, 12, há um texto paradoxal e às vezes até parece injusto. A gente lê assim, ao pé da letra. É um texto esquisito. E foi Jesus mesmo que disse essas palavras. Pois ao que tem, lhe será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ao que tem, será dado ainda mais em abundância. E o que não tem, se porventura, dando uma olhada melhor, tem alguma coisinha, ainda essa alguma coisinha lhe será tirada. Muito louco isso. Estranho. Por isso que eu disse que sou injusto. Mas quando a gente analisa isso, a gente vê que nada mais é do que um tratamento de choque. Jesus é o maior, melhor psicólogo que pode existir. Tanto é que um psicólogo bom, um bom psicólogo, ele faz um monte de perguntas e se limita a ouvir, para daí então ter uma radiografia de quem você é e quem sabe poder ajudar. Mas ajudar de uma forma que ele faz as provocações e você mesmo vai buscando a saída, as soluções para o seu problema. Isso é um bom psicólogo. Jesus não precisa perguntar nada. Ele conhece o meu e o seu coração. Esse texto, essas palavras de Jesus, nada mais é do que um tratamento de choque, uma provocação, um desafio aos que têm corações indiferentes, desinteressados, alheio às coisas essenciais da vida. Meus queridos, eu falo de nós, brasileiros. Nós queremos as coisas muito de graça. Nós queremos as coisas muito de graça. Boa parte da nossa sociedade
vive apostando, seja loteria federal, loteria esportiva, não sei lá o nome dessas coisas que eu nunca joguei. Só se um dia Deus me revelar assim um número lá e me revelar um número lá, Laércio vai lá em tal lugar e aposta, aí eu vou. Outra coisa, querer ser jogador de futebol, querer ser cantor, hoje tem muito negócio, influenciador, meu Deus, tanta gente oca, vazia, não tem nada, é influenciador, e tem lá milhares de pessoas como seguidores, a loucura. Quando a Peniel, lá no início, bem no início, funcionava num salãozinho lá no Jardim Nosso Lar em São Vicente, de frente para o Dico do Pissarro. Quem conhece São Vicente conhece esse lugar que eu estou falando. E ali nós temos as chamadas palafitas, né? As casas, e alguns dizem barraco, né? Construído em cima do mangue. E nós tivemos algumas ovelhas ali, no começo da igreja. E foram irmãos que nos abençoaram, inclusive financeiramente, levando coisa em casa às vezes. Eu ficava surpreendido, ou surpreso. Um dia eu disse, meu Deus, eu não vou receber isso. Uma irmã com uma sacola de compra no ombro. Pastor, Deus tocou no meu coração para vir trazer isso para você. Eu não ia receber. Fiquei acanhado, fiquei envergonhado. E aí o Senhor falou ao meu coração, vai e receba, porque eu quero abençoá-la. Não receber, eu estaria impedindo de que aquela irmã fosse abençoada. Daí cumpre-se a palavra, melhor coisa é dar do que receber. Felizes aqueles que têm entendido isso. Aí algum jovem chegava para mim e dizia assim, pastor, eu estou namorando e tal. Naquela ocasião não tinha o negócio de 6 meses, né, para orar, e caiu também, graças a Deus. Aí, mas e aí, você está trabalhando, isso, aquilo? Não, estou trabalhando, estava fazendo um servicinho, não sei o quê. E vai morar onde? Eu vou fazer um barraquinho lá atrás da casa do meu pai. Eu falei, meu Deus, rapaz. Seu pai, sua mãe, sua família construiu ali por uma circunstância especial. Às vezes vieram de outro lugar e tal. Então encontraram ali a oportunidade de acomodar a família, de abrigar a família. Mas uma vida muito difícil. Andando por cima daquelas pontes, né? Ou pinguelas, como se fala, né? Eu falei assim, não, rapaz. Você está retroagindo. Você vai construir atrás da casa do barraco do seu pai, pelo amor de Deus. Você tem que batalhar, outra coisa, né? Fazer algum outro curso, conseguir um trabalho melhor remuneração, adquirir um terreno, não sei, entende? Mas não dá, aí não dá, não. Quando eu pastoreava na Bahia, lá em Valença, é uma cidade difícil de trabalho, e lá cumpria-se a palavra, quem é rico, mais rico ainda, e quem é pobre, mais pobre ainda. Eu vi isso, era uma coisa difícil.
Aí às vezes conversando com jovens da igreja, pastor, eu perguntava assim, e a escola, como é que está? O que você está fazendo? Você quer... não, deixa isso para lá, pastor. Para quê? Para que estudar aqui? Para que se especializar em alguma coisa, fazer um curso? Eu não. Tem que ganhar algum trocado para ajudar a minha família. Meu filho ou minha filha, pelo amor de Deus. Tá certo que você tenha que trabalhar para ajudar em casa. Eu não estou dizendo para você parar, mas faça um sacrifício. Volte a estudar. Volte a estudar. Aquilo que você tem no coração como vocação, aquilo que você gostaria de ser, vá atrás. Estude, faça curso. Mas para quê, pastor? Eu falei, para quê? Quando a oportunidade bater a sua porta, você está pronto, você está preparado para concorrer e conseguir o trabalho. Simples assim. Aí, uma vez eu ouvi uma história, e eu creio que é verdade. Uma irmã, jovem, empregada doméstica, ela estava cultuando a Deus, quando, de repente, Deus usou uma pessoa lá em profecia. A Bíblia diz que os dons são para a edificação da igreja. Às vezes nós temos assim muita coisa assim particular, não é para a edificação da igreja. E ela ouviu uma profecia e ela recebeu para ela aquela profecia. E a profecia era assim: eu vou trazer, eu estou usando minhas palavras, tá? Eu não ouvi a profecia. Eu vou trazer o marido para você. Ele fala a língua inglesa. Ele vem aqui. Isso é uma profecia legal, né? Ele vem aqui e vai te encontrar e vai pedir você em casamento. Não pensem que ela saiu pulando, aleluia, glória a Jesus, espalhou para todo mundo. Não. Sabe o que ela fez? Ela foi fazer um curso de inglês. Não preciso falar mais nada, né? Aleluia. Que Deus levante entre nós muita gente com dons espirituais. Que haja um derramar do Espírito Santo entre nós. Que muitos ou todos falem em línguas espirituais. Que muitos profetizem, mas profetizem da parte de Deus. Tanta mentira que existe hoje. E o Espírito Santo aguardando pela oportunidade de se movimentar entre nós. E aí o patrãozinho dela, o rapaz da casa, da família, né? Que era estudante e tal, usufruía do conforto dos pais. Achava graça naquilo, né? Pregadinha doméstica, aí, fazendo curso de inglês, não sei o quê. Pois, para encurtar a história, um dia apareceu um moço lá na igreja e tal, como quem não queria nada, e ele não foi ali para procurar uma namorada, mas de repente ele encontrou ela, e se engraçou com ela, e quis namorar com ela, e casou com ela, e foi embora para o país de língua inglesa, que eu não sei qual é, se é Estados Unidos, se é outro lugar.
cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Tenha certeza que se você fizer isso que a palavra de Deus ensina, você terá um casamento sólido, um casamento seguro. Problemas terão, claro. Dificuldades terão, claro. Mas vocês honrarão um ao outro o voto que entre si fizeram. Porque, antes de tudo, vocês estarão vivendo na dependência do Senhor nosso Deus. Segunda estação. Uma vez capacitado para assumir responsabilidades, o jovem cristão avança no seu projeto de vida com sabedoria, conferindo os acontecimentos à sua volta. Diante do desrespeito mútuo entre homem e mulher, quando para muitos a família é uma instituição falida, e a própria lei do nosso país dá legalidade ao concubinato, onde por outro lado casar-se e descasar-se é um dos sinais que antecedem ao arrebatamento da igreja, assim como nos dias de Noé, a palavra diz. Não obstante a isso, o jovem crente sonha em casar-se e estabelecer família, consciente de que o justo Deus o julgará se não encarar com seriedade o casamento, pois honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos devassos e adúlteros, Deus o julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Às vezes eu tenho pena de ver irmãzinhas ciumentas. Eu já vi coisa feia. Entende? E também irmãos ciumentos, a gente vê aí quantos homens matando mulheres por ciúmes, é até uma coisa louca isso aí. Mas quando a mulher, a moça, quando o rapaz, o homem, sabem entre si que tanto o marido como a mulher temem ao Senhor, ela está despreocupada. Ela está despreocupada. Ela se recusa a duvidar do seu marido. Ele se recusa a duvidar, a desconfiar da sua mulher. Por isso que nós falamos, em primeiro lugar está Deus. Estava lendo uma matéria um dia desses aí sobre, uma matéria não, um negócio aí no WhatsApp, sobre a mãe e a mulher, né? E como a Bíblia orienta que realmente seja respeitada a mulher. Seja respeitada a mulher no sentido de casado. Mas isso, dado a consciência que os cônjuges precisam ter de que um e outro têm compromisso com Deus. Daí o texto diz assim, que Deus julgará os devassos e adúlteros. Ela dirá, simplesmente ele se manterá fiel, porque ele não quer ser condenado como adúltero, como devasso. É nessa estação que se caracterizam a individualidade humana e a liberdade da casa, a liberdade toma sua forma concreta. Homem e mulher abandonam a estabilidade familiar da casa dos pais para o mistério de uma aventura chamada vida. É aqui que, no casamento,
a fé deixa de ser sentimento para transformar-se no fundamento onde a razão é desafiada a buscar nas Escrituras a orientação inequívoca para um viver saudável, sensato e feliz. Relembrando o texto, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em Provérbios 30, 18 e 19 lemos: desvenda-se um mistério para a felicidade da família, consequentemente na sociedade. Versículo 18. Há 3 coisas, o que lemos é isto, 18 e 19, que em Provérbios 30, 18 e 19, desvenda-se o mistério para a felicidade na família, consequentemente na sociedade. Versículo 18, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Versículo 19, o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. O caminho do homem com uma virgem. Feliz o rapaz e a moça que entram para o casamento castos, virgens. Todos sabemos que violar um lacre é crime. A insegurança e o desrespeito são marcas indelevelmente danosas na família, cujos genitores violaram o selo de qualidade, exceto pelo perdão, pela conversão ou pelo arrependimento com confissão. Isso aqui, alguém que está nos assistindo está dando risada, né? Esse cara é um retrógrado, né? Está atrasado. Imagine isso, falar em virgindade nos nossos dias. Aí uma irmãzinha da igreja, não dessa igreja, quando eu pastoreava, também não vou dizer onde, disse: pastor, eu prefiro que meus filhos namorem no quarto, aqui em casa, e afinal de contas está muito inseguro aí, eles aí no carro, não sei o que. Eu falei: meu Deus, e eu estou ouvindo isso, vou fazer o quê? Ela e o marido são donos da casa deles. Mas cá para nós, acho que tem muita gente que pensa assim, não? E muitos irmãozinhos que pensam assim. O caminho da águia no ar. Visão ampla. Não perde tempo com coisas infrutíferas, nem se deixam desgastar com banalidades. Devido à descoberta de que a mulher é conquistada pelo sentimento, muitas senhoras não amadurecem e vivem nas fantasias dos contos de fada, o eterno sonho da adolescência. Não usam a razão e ficam vazias do saber, quando a Escritura ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. Que coisa maravilhosa, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. O caminho da cobra na penha. Quando o casal, a família estão firmados em Deus, segundo as Escrituras, as crises da vida são como o rastro de cobra na pedra, não permanecem. Em Deus todas as nossas questões são expostas e resolvidas sem deixar rastros de ressentimento, amém? Em Deus, todas as nossas questões são expostas e resolvidas sem deixar rastros de ressentimentos. Quem aqui não é pecador? Não é pecador. Não tem ninguém? Todos somos pecadores, amém? Também ficaram em dúvida. Todos somos pecadores, irmãos? Somos. Qual a diferença dos pecadores habituais para os pecadores que servem a Deus? A diferença é que
O pecador habitual, ele tem prazer no pecado. E o pecador que serve a Deus, que teve uma experiência com Deus, ele tem tristeza pelo pecado. Se por acidente ele pecar, ele vai se arrepender imediatamente. Vai pedir a Deus perdão, e se envolver outra pessoa, vai confessar a outra pessoa e pedir perdão. É assim que funciona. O caminho do navio no meio do mar. O timoneiro, no imenso mar, se orienta conferindo sempre o norte, a bússola e também as estrelas, olhando o céu. A Bíblia e a oração são os dois instrumentos indispensáveis para o navegador da vida. É assim que somos vitoriosos. A vida parece um mar com seus mistérios e perigos, mas se estivermos olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não importa o sacolejar das ondas, da mesma forma quanto ao olhar as estrelas, o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Assim, o nosso suprimento físico, emocional, psicológico, material, financeiro, espiritual, vem do céu, da morada do Altíssimo, da casa do Pai. E a terceira estação: quando somos dedicados em contar os nossos dias, descobrimos que nossa vida não tem fim. Aleluia. Nós não vamos morrer. Amém, irmãos? Pior que amém mesmo. Mas pastor, o salmo que acabamos de ler diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O salmo que acabamos de ler, não, que lemos, né? Salmo a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós morremos, e nós voamos. Nesse salmo nós temos um probleminha. O escritor desse salmo, ele não morreu com 80 anos, ele morreu com 120 anos. $120 anos foi o limite da vida terrena para o homem, fixado por Deus após a queda. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Interessante que desde adolescente, eu entendia que nesse versículo, sem nada de teologia, nada, eu achava que realmente Deus colocou assim uma média da duração da gente ser de 120 anos. Eu não vi ninguém com 120 anos ainda, mas quase 120 anos já. 110, 112. De vez em quando tem notícia aí de alguém que morreu com 110, 112, 113 anos, sei lá. Mas na realidade, o desejo de Deus é que vivamos eternamente em comunhão com Ele. Isso está subentendido em Gênesis 3:2. O homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, mas se em seguida comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Então Deus o expulsou dali para poupar-nos. Deus expulsou o homem dali para que ele fosse poupado de comer da árvore da vida e eternamente vivesse em pecado. É interessante isso aí.
Quando leio o Salmo 90, tenho a impressão que Moisés, ao escrever este poema, estava um pouco depressivo. Ele saiu do Egito com 600.000 homens, sexo masculino, e todos de 20 anos para cima, tombaram no deserto por desobediência. Quando já estavam se aproximando da terra prometida, e Moisés já se preparava para festejar, e até um cântico ele já tinha composto, Moisés chocou-se ao considerar que dos seus contemporâneos só restavam 2 vivos, Josué e Calebe, que entrariam na terra que mana leite e mel. Talvez por isso que no repertório celestial esteja incluído o cântico de Moisés, como lemos em Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Quando contamos os nossos dias, descobrimos ainda que o propósito de Deus, em que o homem viva eternamente com Ele, haja visto tê-lo criado à sua imagem e semelhança, continua em pé no Velho Testamento. Foi pela obediência à lei, e no Novo Testamento, isto foi nos facilitado 2 vezes. Primeiro, pela morte de Cristo em nosso lugar. Segundo, pela capacitação que Cristo nos dá, enviando-nos o seu Espírito para um viver vitorioso. O pessoal do louvor pode subir. Subir para cá, ainda não é o arrebatamento não. Vocês não vão subir na minha frente não. Vamos ficar em pé, irmãos. Quero concluir dizendo que a vocação do homem não é a morte, mas a vida. Quem crê no Filho tem a vida. Portanto, tomo a liberdade de fazer minhas as palavras do apóstolo São Paulo. Aqui eu fiz uma montagem de versículos. Filipenses 3, 13b e 14 e Efésios 1, 16 e 19. Quando eu perguntei quanto a não morrermos, claro que o nosso corpo físico, né, morrerá, será sepultado, exceto quando Jesus voltar no arrebatamento, aí nós não sofreremos o dano da morte física. No arrebatamento da igreja, se por exemplo fosse hoje, fosse agora, todos os que estão nesta casa, que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que têm batalhado a vida espiritual para manter a sua comunhão com Deus, se Jesus viesse agora, todos do jeitinho que estamos aqui agora, simplesmente sumiríamos. Não importa essa, como é que chama isso aqui? Não é coluna, não, é um ferro aqui. Não importa. Quem está embaixo dela ia subir sem problema nenhum. E aqui ia ficar tudo assim. Daqui a pouco o pessoal começava a vir por aqui. Oh, o que aconteceu lá? E na outra igreja, e não sei aonde, não sei aonde. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso que às vezes eu repito na ceia, que a ceia é um chamamento para estarmos prontos. Jesus disse que vai ser como num abrir e fechar de olhos. O pessoal está aí todo louco. Louco para ser reeleito, louco para ganhar pela terceira vez, louco para não sei o quê.
coitados. Eu estou louco por Jesus. E você? Quem crê no Filho tem a vida, portanto faço minhas palavras do apóstolo São Paulo, esquecendo-me as coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, amados, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém e amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque muitos de nós têm observado, Senhor, as estações da vida, Senhor, e têm contado os seus dias, e têm procurado a viver com discernimento, com sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos guarde, Pai, e que possamos de fato, Senhor, vivermos, Senhor Deus, e agradarmos o Senhor, e louvarmos o Senhor, e adorarmos o Senhor, e termos prazer no Senhor, ó Deus. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor Deus, a viver a vida sóbria, justa e piedosamente. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que ainda não têm uma experiência com Jesus Cristo como seu único e completo Salvador. Oro por aqueles que se afastaram de Ti, ó Pai. Oro por aqueles, ó Deus, que não têm esta esperança, Senhor, ainda que sejam religiosos, Senhor. E este país, Senhor Deus, nós temos muitos religiosos, muita gente boa, Deus, e que é dedicada na sua religião, mas não conhece a verdade simples do Evangelho de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso estado. Abençoe, Senhor, o nosso país. E use a igreja, Senhor Deus, na sua voz profética, proclamando Jesus Cristo, o único Salvador, o único libertador, o único que é capaz de curar o homem no corpo, na alma e no espírito, e levá-lo para o céu contigo. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém.